Olá! Chegou o informativo 1187 do Supremo e olha, veio recheado de decisões importantes, viu? A gente vai falar desde a estrutura do nosso pacto federativo até temas que mexem com o dia a dia de todo mundo. Bora entender os pontos principais? Pois é, o STF, que é o guardião da nossa Constituição, é quem dá a palavra final nesses debates super complexos que acabam moldando todo o cenário jurídico do Brasil, né? E as decisões que a gente vai ver hoje, elas são um exemplo perfeito de como o tribunal atua em áreas bem diferentes do direito. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, uma disputa sobre royalties de recursos naturais. Depois, a gente mergulha na política para entender a autonomia do legislativo na hora de formar suas lideranças. Aí, a gente vê as regras para processar a União, um caso bem interessante sobre um regime especial para devedores de impostos e, para fechar, uma novidade do próprio STF. Ok, vamos começar pelo primeiro caso. E ele já trata de um tema, sim, fundamental: a exploração de recursos naturais. A gente está falando da ação direta de inconstitucionalidade 5.335, que questionou uma lei lá do Amazonas sobre a cobrança de royalties. E isso, claro, colocou a União e o Estado em lados opostos. Então, a grande questão no centro do debate era basicamente essa: será que um Estado, no caso Amazonas, pode simplesmente criar as próprias regras para cobrar os royalties pela exploração de recursos? Recursos esses que, pela Constituição, são da União. E aí? E a resposta do STF, olha, foi bem direta. A lei do Amazonas, que é de 2013, queria regular a arrecadação e o lançamento desses royalties, mas o Supremo bateu o martelo. Essa competência é privativa da União. Ponto final. Ou seja, não tem espaço para o Estado legislar sobre o coração dessa cobrança, sabe? Mas atenção aqui, porque esse é o ponto-chave da decisão, a grande sacada do tribunal. É o seguinte: a União define as regras principais, o chamado núcleo duro, o que pagar, como pagar, quando pagar. Já os estados e municípios, eles têm outra tarefa. Eles cuidam do que a gente chama de obrigações acessórias, que é registrar, acompanhar e, o mais importante de tudo, fiscalizar a exploração desses recursos ali no seu território. Tá, mas e na prática, o que isso significa? Bom, primeiro, a decisão fortalece o nosso pacto federativo, sabe? Evita aquela guerra fiscal por recursos naturais. Segundo, isso traz muito mais segurança jurídica para as empresas do setor. E agora, um detalhe final que é super importante: a decisão só vale daqui para frente. É o que no direito a gente chama de efeito ex nunc. Por que isso? O STF fez assim para não quebrar o estado do Amazonas com um impacto financeiro gigantesco e imediato. É uma ferramenta que a corte usa para equilibrar a lei com a realidade econômica do país. Tudo bem, vamos mudar de assunto agora. A gente sai da economia e entra direto na política. Vamos falar da ADI 7649, lá do Maranhão. O debate aqui era sobre as regras internas do poder legislativo, especificamente sobre como os partidos se organizam lá dentro. É um tema que realmente testa os limites da autonomia dos parlamentares. E a conclusão do STF foi bem clara. Sim, é constitucional. Uma Assembleia Legislativa pode sim definir suas próprias regras sobre o número mínimo de deputados para formar uma liderança ou um bloco partidário. O ponto central aqui é uma expressão em latim, interna corporis. Isso quer dizer basicamente que é um assunto interno do Legislativo. E em assunto interno, os outros poderes, em regra, não se metem. No fundo, essa decisão reforça um princípio básico: a separação dos poderes. É como se o STF dissesse o seguinte: olha, não cabe a nós, do Judiciário, dar palpite em como o Legislativo se organiza por dentro, contando que as regras dele sejam razoáveis e não firam a Constituição. É um recado bem direto sobre a autonomia de cada um no seu quadrado. Mudando de novo o foco agora para um assunto de processo civil que mexe diretamente com a vida do cidadão comum. É o recurso extraordinário 1426083. O tema: a competência dos juizados especiais federais, os famosos JEFs, principalmente quando alguém decide processar a União. A dúvida aqui é bem prática. Imagina o seguinte: uma pessoa precisa processar a União, e o valor da causa é de até 60 salários mínimos. Essa pessoa pode escolher em que cidade ou comarca entrar com a ação, ou ela é obrigada a ir direto para o juizado especial federal que existe naquele lugar? O STF desvendou esse mistério com uma lógica de 2 passos. Presta atenção. Passo 1. A escolha do lugar, o que a gente chama de foro, é da pessoa que está processando. Ela pode escolher entre a cidade onde mora, o lugar onde o problema aconteceu, ou Brasília. Ok. Mas passo 2, e aqui está o pulo do gato. Depois de escolher o lugar, a regra muda.
Se nesse lugar tiver um juizado especial federal, aí a competência é definida pelo valor. E se for até 60 salários mínimos, não tem escolha, a ação tem que correr no JEF. A competência ali é absoluta. E essa lógica toda foi resumida na tese de repercussão geral, o tema 1277. Ela diz exatamente isso. A competência do JEF, que é obrigatória, absoluta, tem a ver com o valor da causa. Mas a escolha do lugar onde processar continua sendo uma opção de quem entra com a ação. É a combinação perfeita dessas duas regras. Bom, chegamos agora ao nosso quarto e último grande julgamento do dia. É a ADI 4854 do Rio Grande do Sul. E o tema aqui é tributário e bem delicado, viu? A pergunta era: o Estado pode criar um regime de fiscalização mais duro, mais rigoroso, para aqueles devedores de ICMS que simplesmente não pagam seus impostos de novo e de novo? Para a gente entender essa decisão, primeiro a gente precisa saber quem é o alvo dessa lei gaúcha. É o chamado devedor contumaz. E olha, não é qualquer pessoa que está devendo. O devedor contumaz é aquele que, de forma sistemática, faz do não pagamento de imposto uma parte do seu modelo de negócio. Ele usa isso para ter uma vantagem, sabe? O que cria uma concorrência totalmente desleal com quem paga tudo certinho. E aí o STF fez uma distinção que é crucial para entender tudo. De um lado, existe o que a gente chama de sanção política. Isso é proibido. É quando o Estado tenta forçar o pagamento de um jeito indireto, tipo apreendendo mercadoria, fechando estabelecimento, coisas que na prática inviabilizam o negócio. Agora, do outro lado tem o regime especial de fiscalização, e esse o STF disse que pode. O objetivo aqui não é quebrar a empresa, é só intensificar o controle, a fiscalização. Por exemplo, mudando prazos de pagamento ou exigindo mais documentos. E essa ideia não surgiu do nada, não. Ela já está bem consolidada na jurisprudência do próprio STF. Existem várias súmulas, como a 70, a 323 e a 547, que proíbem o Estado de usar esses meios mais agressivos, coercitivos, para cobrar tributo. O que o tribunal disse foi, basicamente, que esse regime especial do Rio Grande do Sul é diferente. Ele não cai nessas proibições. Então, por que isso é tão importante? Porque o STF basicamente validou uma ferramenta poderosa para os estados. Agora eles podem combater de forma mais eficaz a evasão fiscal sistemática, aquela que bagunça a concorrência e prejudica todo mundo. E esse mas é enorme, existe um limite bem claro. As medidas não podem sufocar ou destruir a atividade econômica da empresa. É o eterno equilíbrio entre o poder de fiscalizar do Estado e os direitos de quem produz. E para a gente fechar, uma notícia rápida, mas bem legal, que vem da organização interna do próprio STF. Sabe aquele informativo, o plenário virtual em evidência, que geralmente vinha junto com o informativo principal do STF? Pois é, agora ele ganhou vida própria. Virou uma publicação semanal totalmente autônoma. A ideia dá mais destaque para os julgamentos super importantes que rolam no ambiente digital. E o mais bacana é que o novo formato foi todo pensado para ser mais acessível. Ele foca nas ações de controle de constitucionalidade e naqueles recursos de maior repercussão. Isso facilita e muito o acompanhamento das decisões da Corte. E não só para quem é do direito, não, mas para qualquer pessoa interessada. Sem dúvida, uma ótima iniciativa de transparência. E, no fim das contas, quando a gente olha para todas essas decisões juntas, sobre royalties, regras do Congresso, acesso à justiça, impostos, fica uma reflexão, né? Cada julgamento desses é uma tentativa do Supremo de encontrar o equilíbrio. O equilíbrio entre os princípios que estão na Constituição e as realidades muitas vezes complicadas da política e da economia do Brasil. É uma tarefa que não acaba nunca e que é simplesmente essencial para a nossa democracia.